Se você realmente gosta de estudar escatologia, se você realmente gosta de estudar os profetas e compreender as revelações do Senhor, você precisa entender esse mistério aqui. Presta atenção. Você sabia que nós, os servos do Senhor, todos aqueles que foram alcançados por Jesus com o sangue da nova aliança, são o irmão mais velho dos judeus? Você sabia que espiritualmente Deus colocou a igreja na frente dos judeus? E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o mistério das duas casas de Israel e a maneira com que Deus coloca a igreja à frente dos judeus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Não existe estudo de escatologia, não existe estudo de final dos tempos, sem falar do mistério das duas casas de Israel. E por que eu estou falando isso? Porque as duas casas de Israel compõem quase 90% das profecias que estão descritas em Apocalipse. E Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe ali os dois filhos de José e acontece aquela famosa troca de mãos. Quando Jacó ele dá a bênção maior para Efraim. Ele diz ali em Gênesis capítulo 48, no versículo 19, que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. E existem muitas profecias nos profetas falando a respeito de Efraim ou falando a respeito de Israel no sentido do Reino do Norte. Todas as vezes que você ler falando sobre o Reino do Norte, Israel, ou sobre Efraim, são profecias que estão nos direcionando para olhar para a igreja. A igreja, os gentios, saiu da linhagem de Efraim, da mistura dos povos. E quando Jacó ele profere a bênção para Manassés, ele está ali proferindo a bênção sobre os judeus. Quando você olha este gráfico com Efraim de um lado e Manassés de outro, nós estamos olhando as duas casas de Israel. Efraim, daqui sai a plenitude dos gentios, e de Manassés sai toda a linhagem de Davi, que dá origem ali a Judá, o reino do sul. Então, nós precisamos estar atentos a essa profecia. Jacó troca as mãos e dá a bênção maior para Efraim. Agora vai lá comigo em Gênesis capítulo 48, vamos ler, agora com essa visão, vamos ler o versículo 20, que diz assim: Assim os abençoou naquele dia. Presta atenção, Jacó está abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Então, nós vemos aqui o próprio Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostrando que daqueles que sairia a plenitude dos gentios, teria a bênção maior. A igreja saiu de Efraim, a plenitude dos gentios saiu de Efraim, então Deus espiritualmente está colocando a igreja na frente dos judeus. E nós vemos isso na prática nos dias de hoje. Hoje, dificilmente você vai encontrar um judeu raiz, um judeu que é de Israel, da linhagem de Davi, que realmente acredita no Messias, em Jesus Cristo. Nós vamos encontrar o próprio Evangelho de João testificando isso, quando ele diz assim: E Jesus veio para o que era seu, né? Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, para que a graça chegasse aos gentios. E a todos aqueles que o receberam, ele deu o dom para que estes fossem filhos de Deus. Então, Deus, ele coloca a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo espiritualmente. Presta atenção. Espiritualmente, a igreja é primogênita. A igreja está à frente dos judeus. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 7. Porque assim diz o Senhor: Cantai com alegria a Jacó. Exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: Salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os tratei da terra do... Eis que
Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles, também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-lo-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. É muito interessante você avaliar esse texto, por quê? Porque esse texto está falando sobre a união futura das duas casas de Israel. Esse texto aqui não está falando para a época de Jeremias. Jeremias está profetizando. E olha que interessante, o versículo 8 diz: Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Ou seja, chegará o tempo em que Deus estará unindo judeus e gentios para congregar diante do Senhor. E no final nós vamos encontrar ele dizendo: porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Então, não esquece daquele gráfico, né, daquela tabelinha que eu coloquei para você aqui. Efraim, de Efraim sai os gentios. E aqui de Manassés, né, toda a linhagem de Davi, o Israel na carne, os judeus de puro sangue, sem misturas, são as duas casas de Israel. Só que espiritualmente, Deus coloca Efraim, Deus coloca a plenitude dos gentios na frente dos judeus. Jeremias está dizendo aqui que na união das duas casas de Israel, Deus estaria colocando Efraim como primogênito. Percebe aqui? Espiritualmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo está como irmão mais velho dos judeus. Agora, tudo isso precisa acontecer diante da regência da nova aliança. Agora, na nova aliança, salvação somente em Cristo Jesus. E Jesus, além de toda essa salvação maravilhosa que ele nos proporciona, o sacrifício de Jesus também serviu para a união das duas casas de Israel. E diante dessa união, Deus coloca espiritualmente a igreja à frente dos judeus. Agora olha só o que diz Romanos capítulo 8, vamos ler apenas o versículo 23, que diz assim: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre todos aqueles que receberam a adoção de filho através de Jesus Cristo. Nós temos as primícias do Espírito porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos à frente dos judeus espiritualmente, não é porque Deus rejeitou os judeus e nem porque somos melhores, mas por causa da palavra de Deus e da profecia proferida por Jacó lá em Gênesis capítulo 48. Agora olha que lindo, vai lá em Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, presta atenção, espiritualmente nós chegamos ao monte Sião. O monte Sião é o monte da nova aliança. Espiritualmente nós já chegamos ao monte Sião, mas chegará ao tempo em que Jesus Cristo estará no monte Sião reinando e todas as nações irão ao monte Sião contemplar e cultuar a Deus. Então, versículo 22, continua aí. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha o versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que estão debaixo da nova aliança, esses fazem parte da igreja dos primogênitos. Agora, não é que não existem judeus que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que existem muitos judeus agora em nosso tempo que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Na realidade, Efraim espiritualmente está à frente dos judeus. Por quê? Porque nós estamos vivendo no período da plenitude dos gentios. A profecia de Jacó naquela troca de mãos não está dizendo que os gentios são melhores ou mais importantes que os judeus. Na verdade, Jacó estava profetizando que de Efraim viria a plenitude dos gentios e que o período da igreja, mais gentios se converteriam à nova aliança do que a quantidade de judeus. É por isso que é muito mais fácil encontrar gentios não judeus convertidos à nova aliança do que o contrário. Então, para concluir, nós vemos que naquela famosa troca de mãos, Jacó dá a bênção maior para Efraim. A bênção de Efraim percorre ali várias nações com a mistura dos povos. Ali se origina o povo samaritano e do povo samaritano se origina a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, ela foi sendo construída ao longo desses 2000 anos da igreja, em que Deus, através do seu Espírito, está ensinando a igreja a buscar a sua presença. E ao longo destes 2000 anos também, Deus foi ensinando para alguns judeus a revelação de que Jesus é o Messias. E o ápice da junção dessas duas casas, judeus e gentios, em Cristo Jesus, estarão como as duas testemunhas formando estes dois povos para se unir e pregar o retorno de Jesus. Judeus e gentios em Cristo Jesus são o Israel de Deus. Judeus e gentios em Cristo Jesus formam as duas testemunhas que estão relatadas no livro de Apocalipse. E esse é o mistério de Deus, uma profecia que percorre milênios. E agora, em nosso tempo, está se cumprindo a plenitude dos gentios, o poder de Deus sobre os não-judeus. E eu finalizo aqui mais essa meditação, mais esse estudo da palavra, e eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.